Olá, corações! Bem-vindos à Bússola da História. Eu sou a Lolo Araújo e hoje vamos falar sobre a Mesopotâmia e os povos que habitaram essa região. É sempre bom lembrar que os povos que habitavam essa região chamada de Mesopotâmia, eles não se chamavam de mesopotâmicos, porque eles não formavam um único povo. A Mesopotâmia não é um povo, ela é uma área onde vários povos com características parecidas, mas também com características diferentes, eles viviam. Então eles não se chamavam de mesopotâmicos, eles se reconheciam de acordo com o povo que eles formavam. Quando o grego Políbio foi visitar a região da Mesopotâmia, ele percebeu que essa região ela era cortada por dois rios. Ela ficava entre dois rios muito importantes, o rio Tigre e o outro o rio Eufrates. Daí vem o nome Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios. O Oriente Médio, onde essa região se situava, e que é conhecido como um dos berços da civilização humana, por ter cidades muito antigas, vestígios de cidades muito antigas, ele hoje corresponde à região do atual Iraque. Agora, uma coisa que é muito importante de lembrar é que esses povos antigos, eles sempre buscavam áreas que tinham rios, ou seja, eles queriam áreas que fossem banhadas por rios para que eles pudessem ter alimento, para que eles pudessem ter água. Então, basicamente, essas civilizações, elas eram conhecidas como civilizações fluviais, por essa característica de que esses povos criaram civilizações mais ou menos complexas, e essas civilizações elas vão ser formadas em áreas próximas a rios. Uma coisa que é muito importante também é a gente lembrar que esses povos antigos, eles mais ou menos foram formados da mesma forma. Grupos nômades que vagavam por diferentes áreas à procura de água e alimento. Eles começam a se fixar em áreas próximas a rios ou às margens de rios e, claro, porque ali tinha áreas férteis, eles tinham água, eles tinham peixes, eles podiam usar o rio como transporte. Então isso acabava facilitando e muito a vida dessas pessoas, beleza? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essa Mesopotâmia, essa região chamada de Mesopotâmia, ela era formada por povos diversos. E dentre esses povos, a gente vai citar alguns nesse vídeo aqui, que são povos muito importantes para a gente entender toda a história, todas as características dessa civilização. Então a gente tem babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios. Alguns mais, outros menos importantes, mas todos eles de alguma forma contribuíram muito para que essa região se desenvolvesse e fosse uma região extremamente poderosa, com povos muito poderosos. Então, em primeiro lugar, a gente vai identificar as características principais. Por quê? Por serem povos que são diferentes, mas que habitam uma mesma região, eles têm algumas coisas que são muito parecidas, tá? Então, primeira coisa, eles eram povos politeístas. Politeístas vêm de vários deuses, então eram povos cuja religião acreditava em vários deuses, e esses deuses, eles eram ligados normalmente a algo da natureza, tá? Eles não eram separados daquilo que as pessoas elas viviam. A organização política desses povos, ela era muito centralizada na figura de um imperador ou de um rei que tinha poder total sobre tanto a política, a religião, a economia, a vida das pessoas como um todo naquela cidade ou naquele império que ele governava. Outra coisa importante é que a agricultura e o comércio, eles são a base da economia desses povos. Alguns vão ter o artesanato, por exemplo, mas a base, aquilo que sustenta é a agricultura e o comércio. A gente tem que lembrar que na história, quando a gente fala em economia, a gente não está falando em regras econômicas, a gente está falando de como um povo se sustenta.
de como uma comunidade, um grupo de pessoas, ele sobrevive. Então, no caso desses povos da Mesopotâmia, seria a agricultura e o comércio. Bom, até aqui tudo tranquilo, né? Então vamos falar agora especificamente de alguns desses povos que habitavam a região da Mesopotâmia. Vamos falar primeiro dos sumérios. Os sumérios, eles foram um povo extremamente importante, porque muitos dos conhecimentos que foram desenvolvidos por eles foram aproveitados pelos outros povos que passaram a habitar a região da Mesopotâmia. Eles construíram um sistema muito complexo de controle da água, com diques, barragens, por exemplo, porque isso era muito importante para a sobrevivência. Controlar as cheias dos rios, Tigre e Eufrates, era extremamente importante. E principalmente armazenar água em épocas de seca, certo? Não só para a agricultura, mas para a sobrevivência das pessoas que viviam nessas comunidades. A Suméria foi um dos povos, né, que a gente tem registro, que tem uma das escritas mais antigas, que é a escrita cuneiforme, que data de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Um lembrete é ótimo. Um lembrete importante é o seguinte: a escrita, como a agricultura, ela não vai ser uma invenção que um povo específico vai criar e depois vai espalhar isso para os demais. Em diferentes áreas, em diferentes civilizações humanas, a escrita vai surgir, em grupos humanos, a agricultura vai surgir e depois em civilizações a escrita também, em épocas muito próximas. Então cada povo vai ter a sua forma de registrar o seu cotidiano, registrar a sua história, registrar seus dados importantes, informações importantes, tá? Então ela surge na Mesopotâmia com os sumérios, mas mais ou menos nessa época ela surge um tipo de escrita na China também, correto? A partir daí nós temos outra construção, outra criação muito importante dos sumérios, além da escrita, que eles usavam placas de barro, né, e faziam o registro em forma de cunha, por isso escrita cuneiforme. Eles registravam em plaquetas de barro coisas do cotidiano, a história, coisas importantes, e muito do que a gente sabe sobre eles hoje é justamente por causa dessas placas, por causa dessa escrita. Além da escrita, eles construíram também os zigurates, que ficaram extremamente famosos, e um deles em especial, que tem a história, né, da Bíblia da Torre de Babel, e algumas pessoas defendem que a Torre de Babel, na verdade, seria um zigurate mesopotâmico, um zigurate que teria sido construído na Babilônia. Mas a gente ainda não tem registros concretos, a gente ainda não tem registros arqueológicos que comprovem realmente que a Torre de Babel era um zigurate. Mas que os sumérios construíram os zigurates, e isso eles construíram. Porque além de desenvolverem conhecimentos da astronomia, da matemática, por exemplo, eles eram extremamente habilidosos na construção, na arquitetura. O zigurate, ele é tão antigo quanto quase tão antigo quanto as pirâmides no Egito. Só que enquanto as pirâmides, a construção delas era para que elas fossem túmulos para os faraós, os zigurates tinham uma função bem diferente. Eles eram templos, então é como se eles fossem a morada dos deuses aqui na Terra, e em determinadas épocas, quando necessário, eles também serviam como um local para se guardar, para guardar alimentos daquela cidade ou para aquela região. Diferente das pirâmides, os zigurates eles não possuem câmaras internas, né, com várias divisórias. Então, isso já demonstra que a função dele é extremamente diferente da função que os egípcios deram para esse tipo de pirâmide que eles construíram. Lembrando que o zigurate ele não é uma pirâmide igual às pirâmides egípcias, correto? Ela é o mesmo, vamos dizer assim, a mesma ideia, né, de uma construção que sobe ao céu, mas o formato ele vai ser diferente. Também tivemos outros povos aí, e um deles era uma tribo nômade que veio do deserto da Síria,
e chega nessa região da Mesopotâmia que são os acádios. Os acádios, quando eles chegam na Mesopotâmia, a região estava dominada pelos sumérios, mas os sumérios eles estavam sempre em guerra uns com os outros, porque as cidades sumérias elas tinham seus próprios reis e um tentando dominar o território do outro. Como os sumérios eles estavam em vários momentos em guerra uns com os outros para a dominação do território, porque eram cidades diferentes, com reis, cada uma com o seu rei, então isso abriu espaço para que os acádios chegassem e acabassem conquistando e se unificando aos sumérios, formando a partir daí um único povo. O imperador Sargão I é um imperador famoso justamente porque ele se destacou nessa conquista do território sumério. A partir daí, nós temos também um outro povo chamado de Amoritas, que também vinha do deserto sírio e que acabou invadindo as cidades-estados da Mesopotâmia por volta aí do ano 2000 a.C., quando a civilização suméria acadiana, a partir daquela unificação, ela começa a entrar em decadência. Esses amoritas eles vão erguer a cidade da Babilônia, cidade famosa na história, e que vai se tornar posteriormente o principal centro de comércio de toda a Mesopotâmia. Com isso, eles vão, ao criar a cidade, ao erguer a cidade da Mesopotâmia, eles vão ter um ponto muito estratégico, não só para o comércio, mas também, posteriormente, de dominação de uma grande parte da Mesopotâmia. Outro imperador famoso na Mesopotâmia foi o imperador Hammurabi, que vai acabar unificando toda essa área aí e vai formar o primeiro império da Babilônia. E ele também é famoso não só por ter feito essa unificação, mas também por outra coisa que ele acabou criando. Então, ele vai criar um código de leis, e esse código de leis Você já imaginou um mundo sem leis ou sem regras? Do jeito que a gente anda seria uma bagunça completa, não daria muito certo. O rei Hammurabi da Babilônia, ele também acreditava nisso. Ele acreditava que a vida, a sociedade, para fluir, para continuar dando certo, eram necessárias as leis. Por isso ele vai criar um código chamado Código de Hammurabi, onde ele vai reunir as leis e vai criar uma forma para que todas as pessoas que estivessem sob o seu controle cumprissem essas leis, então a sociedade ela deveria fluir corretamente. Segundo o Código de Hammurabi, todo criminoso deveria ser punido da forma proporcional ao delito cometido. Ou seja, o crime que eu cometo, a punição vai ser o mesmo crime. Só que tem um porém aí nessa história. As pessoas elas não eram iguais na Babilônia e em nenhum lugar da Mesopotâmia, na verdade. Portanto, as leis não eram aplicadas da mesma forma para todos. Mas aí você pode estar pensando, uai, Lolo, mas como assim? É o seguinte, a sociedade da Babilônia, como as... Ai, meu Deus, a galinha não para. É o seguinte, a sociedade na Babilônia, como nos demais povos da Mesopotâmia, ela era estratificada, ou seja, ela era dividida e ela estava dividida entre superiores e comuns, grupos privilegiados e grupos não privilegiados. Assim, a aplicação das penalidades, ela dependia do autor do crime ou da ofensa. Vou dar um exemplo. Imagine que um homem superior, ele arranque o olho de um outro homem superior. A pena, nesse caso, para quem comete esse crime, é ter o seu olho arrancado. Então, ela é proporcional à pena, ela é proporcional à ofensa cometida, que é o princípio do talião, olho por olho, dente por dente.
Só que, nesse mesmo exemplo, trocando um dos personagens, a gente tem que um homem superior, ele arranca o olho de um homem comum. A pena não é ter o seu olho arrancado, ele vai pagar uma espécie de multa. Então isso mostra que o Código de Hammurabi, ele não colocava as pessoas no mesmo nível, não colocava elas no mesmo patamar. Você estava no mesmo nível de uma pessoa que fosse do seu grupo. No sentido de que você vai ter uma penalidade, você vai ter uma punição de acordo com a pessoa que você ofende. Se ela é do seu grupo, é igual a ofensa cometida, se não, vai ser diferente, certo? Já também os babilônicos, eles desenvolveram um calendário muito preciso para poder conseguir controlar as cheias do rio Tigre e Eufrates. Lembrando que para as civilizações fluviais, ter esse controle da cheia dos rios era extremamente importante para garantir uma boa colheita, para garantir a sobrevivência daquela comunidade, daquela cidade, daquela civilização. Além disso, facilitava para a agricultura também, e eles tinham um conhecimento muito grande de astronomia. Outro povo importante que se destacou na Mesopotâmia foram os assírios. Só que os assírios, eles tinham todos os povos da Mesopotâmia eram bem militarizados, né? A guerra no mundo antigo, ela é uma constante. Os povos sempre estão em guerra, ou tentando invadir, ou tentando se proteger de um invasor. Mas no caso dos assírios, eles eram extremamente militares. Eles eram extremamente temidos, porque eles eram muito cruéis com os povos que eles dominavam. E porque eles achavam que para você ter poder e você ter riqueza, você tinha que conquistar outros povos. Tinha que colocar esses povos sob o seu domínio. Então, por isso, a crueldade era uma forma de fazer medo e era uma forma de facilitar essa conquista. Agora, com essas atitudes tão cruéis de usar a violência, de usar a tortura, de usar a morte para manter as pessoas obedecendo a eles, eles tiveram problemas porque eles tiveram que enfrentar muitas revoltas populares, principalmente nas regiões que eles conquistaram. De origem semita, os caldeus vão ser um outro povo que também vai chegar e vai conquistar a região da Mesopotâmia, no caso da Baixa Mesopotâmia, e no primeiro milênio aí antes de Cristo, e vão formar o segundo império babilônico. O primeiro império babilônico foi formado pelo rei Hammurabi I. Esse segundo império babilônico, ou império caldeu, teve o seu auge mais ou menos aí 587 a.C., justamente quando Nabucodonosor, que é o imperador caldeu aí, babilônico dos mais famosos, ele vai conquistar Jerusalém, ele vai conquistar e dominar os judeus e vai ampliar consideravelmente o seu império. Portanto, Nabucodonosor, no caso da Nabucodonosor II, né, que vai ser esse que vai conquistar vai conquistar Jerusalém, ele vai se tornar muito importante também e vai ser muito famoso, porque ele vai criar os Jardins Suspensos da Babilônia, que é considerado uma das maravilhas da antiguidade, em homenagem à esposa que ele tanto amava, e também ele vai construir um dos maiores zigurates que a Babilônia vai ter notícia. Tanto que muitas pessoas acreditam que esse zigurate que ele construiu é, na verdade, a falada Torre de Babel na Bíblia. Mas, como a gente sabe, nós não temos vestígios arqueológicos que realmente possam comprovar isso. Mas existe essa teoria. Com a morte do imperador Nabucodonosor, o Império Babilônico ele vai começar a cair, porque ele vai começar a ser conquistado pelos persas, sob o comando do rei Ciro, aí mais ou menos no ano 539 a.C., tá? Por volta do século VI, tudo isso antes de Cristo, lembrem disso, a gente está falando do mundo antigo, os persas, o Império Persa, ele foi se fortalecendo. Ele não vai conquistar só a Babilônia e a Mesopotâmia, né? Várias áreas da Mesopotâmia aí. Ele vai conquistar diferentes povos. E sob o comando do imperador Ciro, que vai tentar aí de todas as formas conquistar a Babilônia e expandir o seu domínio,
por toda a Mesopotâmia, o Império Persa vai crescendo consideravelmente. Essa conquista persa, ela vai dar um fim a toda essa estrutura cultural, econômica e política que existia nessa região da Mesopotâmia e nessas cidades de origem mesopotâmica, que foram uma das primeiras da antiguidade. Só que a conquista persa faz parte de uma outra história que a gente conta em um outro vídeo. Muito obrigado, beijo e até o próximo.